Saiu o episódio 3 de Mulher Hulk, com promessas aí para mais Hulks aparecendo. Tá cumprindo uma coisinha de uma cena lá no primeiro episódio. Além de mais detalhes e revelações com a Mulher Hulk no banco de passageiros da própria série, né? O que pode ser uma coisa muito boa. Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse aqui é só o meu primeiro vídeo de análises de Mulher Hulk, porque mais tarde, hoje ainda, se tudo der certo, sai o meu vídeo desmontando o episódio, onde eu vou pegar os pequenos detalhes, interpretar os significados, buscar todas as conexões possíveis e teorizar o que possivelmente está por vir. Daquele jeitinho que você já tá acostumado, beleza? E se não tá acostumado, é porque não é da família Loquia. Então deixa eu já te convidar a se inscrever, ativar as notificações para acompanhar aqui com a gente os próximos vídeos. Adoraria conversar com você também sobre esse mundo dos super-heróis que a gente adora. Tô sempre acompanhando os episódios das séries da Marvel, sempre nesse esquema aqui, fazendo uma análise e depois fazendo um desmontado do episódio. E só nessa análise aqui nós já temos muitas coisas para conversar. Olha, eu já vou dizer que eu não sei qual vai ser o prazo do desmontado de hoje, porque tá rolando uma obra aqui na rua de casa, um barulheiro absurdo. Quem viu o meu vídeo de ontem e tal, tá vendo que tá um barulho absurdo aqui. Eu vou tentar fazer nas horas que pararem a obra na rua, mas enfim, vamos que vamos na fé. Esse é o primeiro episódio de Mulher Hulk que reforça a natureza episódica da série. O que eu quero dizer com isso? Apesar de uma das tramas continuar diretamente a história do episódio anterior, nós temos aqui uma outra história sendo desenvolvida que é completamente independente de tudo. E a Jennifer Walters, a She-Hulk, no geral, só funcionando como uma espécie de linha-guia, conectando todos os personagens que vão participar dessas histórias. Ela está servindo basicamente como um personagem de apoio para a história que quer ser contada. Uma história que precisa de mais e mais participações especiais. Tanto é que no início ela precisa lembrar a gente que a série é dela mesmo e não dos outros personagens, tirando até a mão do volante, metaforicamente indicando que ela não está no controle da narrativa. Até mesmo no final, quando ela decide ir para a imprensa distorce tudo e não guia a história na direção que ela esperava. Veja bem, eu não tô vendo isso como uma coisa ruim, de modo nenhum. É a proposta da série Mulher Hulk, que nesses episódios está mostrando a que veio. Aliás, servir de ponte para conectar diferentes lados do universo cinematográfico da Marvel parece ser um dos grandes trunfos, tanto da personagem She-Hulk quanto da série She-Hulk. Ao menos até aqui. Desde o episódio de estreia, onde nós vimos alguns momentos de ação da She-Hulk lutando com o primo, houveram alguns diálogos que no meu vídeo desmontado mesmo eu analisei falando que era a série nos avisando que seria uma mistura de uma série super-heróica com uma série de advogado. E por enquanto nós temos visto bastante isso mesmo. O que não exclui a possibilidade de cenas de ação. Pelos trailers a gente pode desconfiar que algumas coisas devem vir por aí. Na primeira historinha, que continua do episódio anterior, temos ela procurando o Wong para inocentar o Emil Blonsky, abominável, depois que o vídeo dos dois lutando naquele ringue lá do clube clandestino da Xialing, na cena toda que nós vimos no filme do Shang-Chi, vazou na internet. E o Wong aqui em She-Hulk é muito engraçado, porque ele é aquele personagem que se leva muito a sério pelo posto que ele ocupa de Mago Supremo, mas chega a ser até quadrado demais, mesmo dentro de um escritório de advocacia, que era para ser um lugar formal também. E essa caricatura do Wong chega a ficar ainda mais engraçada quando a gente conhece a verdade por trás desse personagem. Porque o Wong, ele não é esse cara mega formal e sério. Em Vingadores Guerra Infinita, nós vimos ele brevemente conversando com o Mago Supremo sobre qual era o sorvete, se eu não me engano, temático dos Vingadores mais gostoso. Ou algo do tipo. Em Shang-Chi, nós vimos ele cantando no karaokê. E aqui mesmo, ele confessou que foi lá lutar com o Emil Blonsky, ou melhor, pegou o Emil Blonsky
para lutar no ringue, num comitê, como ele chamou, que me lembrou imediatamente o filme O Grande Dragão Branco com o Van Damme, porque ele precisava treinar para ser o Mago Supremo. Só que assim, a gente pensa, se ele quisesse treinar para ser o Mago Supremo, ele poderia ter levado o Abominável para um deserto, para uma floresta, para qualquer lugar. Por que que levou para um ringue secreto onde os lutadores ganhariam dinheiro? Simples. O Wong queria ganhar dinheiro. Ou seja, ganhando ou perdendo, o Wong ia embolsar aquela grana, porque o Emil ia voltar para a prisão, como ele deixou claro ali no depoimento dele. O Wong talvez nem quisesse treinar para ser o Mago Supremo. Essa talvez seja só a desculpa que ele deu, fingindo ser super sério. O que ele queria mesmo era descolar uma grana. Essa postura dele é todo fachada. E essa é a maior graça do personagem. O Wong é um personagem hilário. E é muito satisfatório ver o Wong ganhar mais e mais destaque. Ainda mais sabendo que ele era totalmente secundário. Ele estava na Batalha de Vingadores Ultimato, mas as pessoas nem sabiam quem ele era. A Mulher Hulk teve a maior dificuldade para rastrear o cara. E ele estava lá do lado do Doutor Estranho, do lado do Homem de Ferro. Pô, foi ele que trouxe todos os heróis lá a pedido do Doutor Estranho. Mas ninguém conhecia ele. Lógico, dá pra entender que ninguém conhecia ele porque o Homem-Formiga não conhecia ele e foi o Homem-Formiga que contou a história pra todo mundo, mas enfim. A Marvel tá dando mais espaço pro Wong, agora também fiquei muito feliz com o fato dele recentemente ter se tornado o Mago Supremo, como foi revelado em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. E isso até me leva a desenvolver uma teoria, que a Marvel talvez mate o Wong eventualmente. Sabe aquela estratégia de contadores de história onde eles te fazem criar uma afeição por um personagem para depois matar aquele personagem? E aí as pessoas ficam sentidas e vão querer se vingar por ele. Então, acho que talvez aconteça algo parecido com o Wong, viu? Tô sacando o que você tá fazendo com o Wong, Marvel. Tá tentando deixar ele muito queridinho de todo mundo, viu? Por fim, o Emil é liberado bem facilmente com as suas 7 almas gêmeas lá, mas com a condição de que ele não se transforme mais. Mas nós já vimos por trailer que ele vai se transformar sim de novo. Então fica aquela questão, né? O Emil vai desobedecer, significa que ele não tá exatamente convertido. O que vai rolar no futuro pro Emil Blonsky? Eu já falei muito sobre o futuro do Emil no meu vídeo desmontando o episódio 2. Talvez fale mais no meu vídeo desmontando esse episódio aqui. Porque eu preciso falar da outra trama que se desenvolveu em paralelo aqui nesse episódio. Que foi do ex-colega da Jennifer Walters, que levou um golpe de uma elfa de Nova Asgard, que é a Transmorfa. E enganou ele dizendo que era a Megan Thee Stallion. Talvez você seja uma das pessoas do planeta que se perguntou quem é a Megan Thee Stallion. Eu fui uma dessas pessoas, eu tenho que confessar. Mas quando eu pesquisei, eu vi que eu já tinha ouvido várias músicas dessa mulher e não sabia o nome dela. E eu fiquei surpreso porque ela é gigantesca. E como a Marvel conseguiu uma participação dela para essa série. E eu acho que alguns pontos valem a gente discutir aqui. Primeiro, sobre essa elfa transmorfa. Algumas pessoas podem confundir isso com os Skrulls. Skrulls são aquela raça transmorfa que apareceu originalmente no filme da Capitã Marvel e deve voltar na série Invasão Secreta. A série Invasão Secreta que deve adaptar a trama dos quadrinhos de mesmo nome, que mostra uma invasão de Skrulls na Terra. E esses Skrulls basicamente chegaram na Terra e se disfarçaram de heróis. Isso na história das HQs, tá? Então a gente imagina que na série Invasão Secreta aconteça algo similar. Tenhamos tipo Skrulls infiltrados se passando de humanos aqui. Então, sabendo disso, a gente vê, pô, o que essa elfa fez foi bem similar, né? Ela se disfarçou de uma humana para enganar um cara. Os Skrulls fariam algo parecido, só que de forma bem mais séria, né? Dariam golpes bem mais nível assim, derrubar o governo. Só que a diferença não é só essa, né? O truque dessa elfa é ela ser transmorfa através de magia, da mesma forma que o Loki é transmorfo. E os Skrulls, eles se transformam através da biologia deles. Mas o fato de já existir um transmorfo assim solto pelo mundo, sendo de Nova Asgard, que é um estado, um país
não sei como o lugar é considerado no universo da Marvel. Me faz pensar que talvez lugares de alta segurança, como por exemplo a prisão onde o Emil Blonsky estava preso, talvez esses lugares tenham equipamentos de segurança para impedir que transmorfos entrem. Então será que a série Invasão Secreta vai abordar isso? Os Skrulls vão ter que lidar com lugares de alta segurança que podem identificar que um Skrull disfarçado é um Skrull disfarçado? Se a série Invasão Secreta se passar depois de Mulher Hulk, eu acho que a série precisa abordar isso, a série Invasão Secreta no caso. Existem alguns rumores de que a série Invasão Secreta se passaria antes de Mulher Hulk, se passaria até, pelo menos parte da série Invasão Secreta se passaria durante o Blip. Eu conversei sobre isso em outro vídeo aqui no canal, já faz algum tempo, mas isso é uma outra história. A gente deve ter mais novidades sobre a série Invasão Secreta em breve. Enfim, a Jennifer Walters dá uma declaração sobre o colega no tribunal que acaba inocentando esse colega, mas é uma declaração catártica. Ela fala tudo que gostaria de ter dito desde sempre na cara dele. É de certa forma satisfatório para ela, dá para ver na cara da atriz. A Tatiana Maslany é uma ótima atriz, mas tomara que esse personagem nunca apareça mais, porque é um personagem muito chato, já cumpriu ali o papel dele. Eu imagino, inclusive, que a presença dele desde o primeiro episódio só serviu para ele cumprir esse arco aí, onde ele estava enchendo o saco da Jennifer Walters no primeiro episódio. Continuou enchendo o saco dela no segundo episódio, para nesse terceiro episódio ele ser humilhado por ela. Então eu acho que cumpriu aí a historinha que ele tinha que seguir. E agora pode ir embora, nunca mais precisa aparecer. Até porque a Jennifer Walters não trabalha mais no mesmo lugar onde ele trabalha. Não tem motivo para ele voltar, então beleza, vai embora, cara. E a série agora pode seguir com outros alívios cômicos. Nada contra o ator, mas o personagem dele eu acho que não agregava tanto assim. Além da crítica, é lógico. No fim do episódio temos a cena emblemática. Não essa cena emblemática, apesar dela ser sim emblemática e reforçar aquilo que eu comentei, de que a Mulher Hulk é só uma participante dentro da própria história e não uma guia. Já que até esse momento aí, que deve virar meme pra caramba, na própria série dela, ela tá dividindo com a Megan Thee Stallion. E de novo, não tô reclamando disso, é só uma observação. Mas o momento emblemático que eu quero analisar é ela sendo atacada pela gangue da demolição. E essa cena gera muitas possibilidades. Primeiro, essa cena cumpre um aviso que o Hulk deu a Jennifer Walters, de que o simples fato dela ter poder atrairia perigo para ela. E mais, ao atacarem ela, eles tentam pegar o sangue dela, mas não conseguem. O que não os impediria de voltar com melhor equipamento em breve. Então, para começo de conversa, quem é a gangue da demolição nos quadrinhos? Eles são muito aleatórios, como muitos personagens antigos das HQs. Um deles, que é o líder do grupo, ganhou os poderes originalmente de um feitiço que era para dar os poderes de volta pro Loki, mas foi para ele. Só que ele perdeu esses poderes eventualmente, e quando estava preso, esses poderes foram pro pé de cabra que ele usava. E de fato foram. Eventualmente, ele pegou esses poderes num pé de cabra e dividiu o poder com companheiros quando eles foram atingidos por um raio. Pro CM, na série da Mulher Hulk, não devem adaptar essa origem literalmente. O que ela faz é basicamente oferecer um quadro em branco para eles criarem a origem que quiserem para essa super equipe aí. Então a origem da gangue da demolição no CM pode ser qualquer uma. Inclusive, a origem daqueles artefatos que eles estavam usando ali pode ser tanto alienígena quanto mágica. Apesar de parecer demais ser magia, é ou não é? O que levanta a questão, para quem a gangue da demolição está trabalhando? Claramente alguém que tem interesse no sangue do Hulk. Historicamente na Marvel, quem mais teve interesse no sangue do Hulk foi o governo. Mas eles não foram os únicos. No filme O Incrível Hulk mesmo, o Bruce Banner ficou conversando com um outro cientista, que ajudou ele e ficou fascinado com o sangue do Bruce Banner. Inclusive no fim do filme, ele foi afetado pelo sangue do Bruce e viu o seu cérebro crescendo. Aquele era o Samuel Stearns, o líder que se considera o arqui-inimigo do Hulk. E que no desmontado do episódio anterior eu reclamei que nunca mais apareceu.
Seria épico se ele retornasse como o contratante secreto da Gangue da Demolição. Mas vale dizer que pela aparência dos artefatos da Gangue da Demolição e por eles comentarem ali que o chefe não gostaria, talvez eles tenham um chefe com afinidades mágicas e talvez o próprio chefe tenha interesse no sangue da She-Hulk. Samuel Stantz é um interessado óbvio, mas é lógico, tem outros possíveis candidatos aí e nós vamos conversar muito mais sobre isso no meu vídeo desmontando o episódio. Por isso, já se inscreveu? Já já a gente conversa mais sobre isso no meu vídeo desmontado que vai estar aparecendo aqui do lado quando tiver saído. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Já comenta aqui o que você achou do episódio. Eu tô curtindo demais Mulher Hulk e essa série promete muito mais surpresas ainda. Esse episódio deve ter muito mais surpresas que eu só vou reparar quando eu estiver vendo devagarzinho assim pra fazer o vídeo desmontado, ó.